crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Thalita e está começando mais um programa Além das Letras. Nós vamos recapitular um pouquinho tudo o que aconteceu esse mês aqui no Além das Letras. No começo, nós falamos um pouquinho dos livros que nós trabalhamos no semestre passado. Vocês sabem quais são os livros, né? O Alfabeto Escalafobético, o Medonho, A História do Arco-Íris, O Casamento do Rato com a Filha do Besouro, e esse mês de agosto nós trabalhamos com o livro Eu de Cabeça para Baixo. Uma história muito legal de um menino que ficou sozinho em casa, de repente viu o mundo de cabeça para baixo. O que você faria se o mundo virasse de cabeça para baixo? Se o mundo virasse de cabeça para baixo, eu viveria de cabeça para baixo pelo resto da minha vida, né? Como todos viveriam. E aí, filho? Eu tô vendo mão da cabeça, tô vendo nossa casa de cabeça. Qual é a sensação de ficar de cabeça pra baixo? Sol. Tonto? O que mais que você tá sentindo? Zonzo? Eu tô de cabeça pra baixo, eu vou falar o que eu tô vendo. Eu tô vendo uma mesa, um quadro, um enfeite da TV. Pelo que eu vi, parecia que eu tava com os pés no teto. Então, parecia que o mundo tava de cabeça para baixo. E agora, o que você viu? Nós falamos sobre grandezas e medidas. Sobre a temperatura, graus Celsius, sobre o termômetro. Eu vou contar um pouquinho pra vocês sobre a pesquisa que eu fiz. Vocês sabiam que aqui, lá na Antártica, é muito frio por causa da geleira. E os países que são frios são o Canadá e Estados Unidos. E aqui no Rio Grande do Sul é muito frio. E agora vamos falar sobre o termômetro. Quando a pessoa está doente, a temperatura sobe. Mas quando a pessoa está bem, a temperatura baixa. O ar-condicionado, por exemplo, tem... Se a gente aumentar, ele fica quente. Agora, se ele abaixar, ele fica congelando. Temperatura baixa ou muito super mega alto. As temperaturas quente e frio. Entendi. E para que serve um termômetro, Pedro? O termômetro serve para quando a pessoa está com febre, a gente pega o termômetro e põe no sovaco para ver quanto tá a temperatura. Entendi. E você conhece algum objeto que aumenta a temperatura das coisas, que deixa as coisas mais quentes? Sim, tipo o sol, a churrasqueira, o fogão, o micro-ondas. E que legal. O sol também aumenta a temperatura? Sim, muito. Que legal. Deixa eu te fazer outra pergunta. Você conhece algum objeto que diminui a temperatura das coisas, que deixa as coisas mais frias? O congelador e a geladeira e também o gelo. Entendi. Deixa eu te fazer só mais duas perguntas, pode ser? Bom, pode ser. Pode ser? Pode ser. E você conhece qual é a estação do ano que as temperaturas estão mais altas, estão mais quentes? Ou está mais baixa. Ou está mais baixa? Qual que está mais alta, assim, está mais quente na estação do... Qual é a estação do ano? Verão, inverno e também deserto. Nossa, o inverno é quente? Não. O inverno é o quê? Ele é frio. Eu tô falando do inverno porque ele é frio. Ah, entendi. E o deserto é o quê? Muito quente. Muito quente. E tem algum lugar assim, que é ao contrário do deserto? Algum lugar no mundo que não é quente? Algum lugar no mundo que é frio, que a temperatura é mais baixa? Ou a temperatura é médio. É meio. Tipo, misturar a água do deserto com a água do... A água do
no Polo Norte. Ó, além do termômetro, existe tipo um forno que esquenta, a geladeira que esfria, o aquecedor que você bota na tomada e esquenta os ambientes e o ferro de passar. Isso aqui é um termômetro, isso aqui é pra medir a febre. A temperatura do corpo. Temperatura do corpo. 36 é normal. 36 é normal. Acima tá com febre. Acima tá com febre. O corpo está quente. O corpo está quente. Eu já vi o termômetro, só que vende na farmácia, ué. Que vende na farmácia? É. E quais lugares que tem aumento e diminuição de temperatura? É como o fogão, a geladeira, o micro-ondas. O que o fogão faz? O fogão esquenta. E a geladeira? Ela esfria. E o micro-ondas? O micro-ondas ele esquenta, igualzinho o fogão. Isso. Eu conheço termômetro de febre. A minha eu conheci. E a temperatura, eu percebi que é quente ou fria. A minha é quente. Termômetro. 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 Tá quase. Pode falar. Ele mede a temperatura da gente que tá gripado Ou com febre, né? ou com febre. Isso. Também na geladeira ele mede 200 mil geladeira. Nossa. E no fogão um pau de quente. Um pau de quente. O que mais? Na nossa casa é super gelado. Eita. E é só isso, galerinha. Ai, pessoal, esqueci. A gente tem outro tipo de termômetro que mede a temperatura dos dias e do inverno. Tipo assim, uma coisa de quente, que é esse aqui tem um vermelho, e uma coisa fria, que é tipo azul. Muito bem. E tem no inverno que é frio e no calor que é quentão. Eu vou falar do termômetro. Onde você já viu o termômetro? Em casa ou no médico. E pra que ele serve? Pra medir a temperatura. Quando? Quando está com febre. Nós falamos sobre as cavernas, sobre os causos e curiosidades sobre o morcego. Eu vou falar sobre algumas curiosidades sobre o morcego. 1. O morcego é o único mamífero que possui asas. 2. O morcego come insetos que voam, tipo mosquito e grilo, e etc. Último, o número 3. O morcego, a maioria da população dizem que o morcego não é cego. É cego, na verdade. É cego. Mas isso não é verdade. Ele apenas, a visão dele é programada para enxergar à noite, no escuro. Tchau, beijo. Oi, professora Thalita, tudo bem com você? Eu sou a Maria Clara e hoje eu vou falar algumas curiosidades sobre os morcegos. Então vamos começar. Os morcegos têm hábitos noturnos e os morcegos são os únicos mamíferos que voam. E existem 1.200 espécies de morcegos e somente 3 se alimentam de sangue. Mas é raro eles se alimentarem de sangue humano. A maioria se alimenta dos animais. E se você sabia que eles não sugam o sangue, eles lambem o sangue? Umas espécies também se alimentam de frutas. E eles não estragam a semente. Isso se chama dispersão de semente. Funciona assim. Eles primeiro precisam migrar de uma região para outra. Depois defecar. Aí, depois a semente entra dentro do solo. E aí depois nasce uma plantinha. É assim. Agora eu vou falar sobre outras curiosidades. Bom, uns também se alimentam de insetos, que ajuda no controle dos insetos. E você sabia que um morcego, em uma noite, consegue se alimentar de 1.000 insetos? É muito interessante, né? E também tem uns que se alimentam do pólen, que ajuda na polinização. E tem gente que também se pergunta,
Por que os morcegos ficam de cabeça para baixo? Porque quando eles se soltam, eles vão utilizar a força da gravidade. E aí quando eles não caem, quando se solta um objeto, ele não cai rápido. E aí como ele cai rápido, ele consegue pegar um impulso para voar. E aí não gasta muita energia. E com as aves, no caso das aves, elas têm que dar uma corridinha para pegar o impulso e voar. E isso gasta muita energia. Mas no caso dos morcegos, não causa. Então, foi isso, professora Thalita. Um grande beijo. Eles dormem de cabeça para baixo, gostam de escuro, eles comem flores e frutas. Aqueles animal que não tem asa muito grande e nem muito curta. Eles usam as suas asas para se equilibrar de cabeça para baixo e facilitam na hora do voo. Eles comem néctar das flores. À noite eles são muito assustadores. E de dia eles dormem nas cavernas bem escuras. Eu descobri que o morcego vive de cabeça para baixo para facilitar o voo. E também descobri que eles moram em cavernas escuras, como pontes e lugares escuros. De noite eles vivem andando. O que eu mais achei curioso, assim, chocado do morcego é que ele vive no escuro, dorme de cabeça para baixo e tem dentes afiados. Eles comem ratos, sapos e peixes e frutinhas e caroços. Cada espécie come alguma coisa, né? Como que eles dormem, Samuel? Eles dormem na caverna e nas árvores. De que forma eles dormem? Eles dormem mais na caverna. Na caverna, de que? É porque é mais escurinho. Eles dormem de cabeça Pra baixo. Por quê? Porque fica mais fácil de voar. Entendi. Quantos filhotes um morcego adulto pode ter? Só apenas Como que eles dormem? De cabeça para baixo. De cabeça pra baixo? E eles são o quê? Os morcegos são o quê? Mamíferos? Mamíferos. Eles se alimentam do quê? Frutas, insetos e sangue. Ai, sério? E onde que eles moram? Onde que eles vivem? Em cavernas? Em cavernas, nossa. Eles têm... Como que é o corpo deles? O corpo deles coberto de pelo. Coberto de pelos? Deixa eu ver mais. O que a gente pode saber do morcego? Eles comem de dia ou de noite? De noite? De noite. Um bichinho peludinho, feinho, ele gosta de frutas, flores e toma sangue de animais. Ele não gosta de dia e só gosta da noite, mora em caverna. Ele não gosta de sangue de pessoas, só bebe sangue de cabra, ovelhas e animais. E pessoal, né? Olha aqui, fala. E ele costuma pegar os passarinhos no ar, né? Apesar que ele voa. E ele consegue alcançar 80 metros de distância voando só. 80. Nada, não é quase nada, 80. Daí ele fica feliz, de boa, comendo passarinho. Ele leva ele pra toca, pro filho dele. E ele mora na onde? Embaixo de pontes, cavernas e buracos de casa. E como que é o corpo do morcego? Os dedãos do pé não tem dedão. Só que se você for ver aqui, ó, a perna conectou a asa pra passar por trás do morcego. E ele come mais o quê? Fora sangue? Ele só bebe sangue, não mata. Só isso? Não, ele come o quê? Fora isso, ele come outras coisas. O que é? Ele gosta de abacate, comer abacate também, né? E ele gosta de comer fruta, comer laranja, comer coisa saudável. Certo. Um morcego saudável, né? eles são mamíferos, comem as frutas, O que são mamíferos? que tem muitos pelos. E eles têm dente afiado, que eles gostam de comer frutas. O que mais? E também tem orelhas pontudas. O que mais que eles comem, igual das abelhas? Lembra? Pólen. Muito bem. E onde eles moram mesmo? Na árvore. Nas árvores, né? Nos buracos das árvores. Aonde mais? Na caverna. Nas cavernas. Ele tem olhos pequenos e tem orelhas bem grandonas, né? E também ele come frutos vermelhos e néctar das flores também. E é muito difícil, né? E ele também tem dentes muito afiados, né? Então, né? Então ele come néctar das flores e ele come com frutos vermelhos. E é muito impossível ficar um animal de ponta cabeça. É muito incrível. Então, tchau. Eles gostam mais da noite, porque eles acham muita luz quando o sol aparece. E por isso que eles decidiram dormir de dia. Aí eles ficarem acordados à noite. Eles ficam acordados à noite, é isso? Sim. Entendi. E outra curiosidade que a gente descobriu sobre os morcegos? Tá.
Você lembra da curiosidade que a gente descobriu? É claro que sim. Ele nasce dentro da barriga da mamãe. Aí eles não são... Eles são mamíferos. Ah, eles são mamíferos? Eles são pássaros mamíferos? Sim. Que legal. E sobre a audição deles? Será que a audição deles é boa ou não é tão boa? Bom, é um pouquinho. Eles estão um pouquinho de longe. Eles moram em cavernas ou outros lugares escuros. Ele tem olhos pequenos e orelhas grandes e dentes afiados e asas grandes. Ele come néctar das flores e ele é o único animal O único mamífero que se permite no ar. que voa. Que voa no ar. Falamos também do mundo no fundo do mar e a lenda da Yara. Era uma vez a lenda da Yara. Os pescadores um dia decidiram ir pescar lá no mar. E a Yara, porém, não gostava disso. Um dia ela decidiu chamar os pescadores lá para baixo com uma linda canção. Lá, 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 lá. E os pescadores assim desceram. E ela ensinou que é errado pescarem os peixes. E assim diante os pescadores aprenderam. E assim eles não pescarem os peixes. Cuidado com a Yara. Nunca tentem pegar os peixes, que ela é perigosa. Fizemos algumas atividades com a letra R. Descobrimos algumas palavras de origem africana e indígena e finalizamos com a capoeira e com a nossa mãe África. Mal posso esperar o nosso próximo mês com as novas descobertas. E qual será a nossa proposta do dia? Henrique de Jesus Barros, quarto ano B, da Escola PC Silva de Castro Matias, e hoje eu vou tratar do tema uso da máscara. Vamos usar a máscara tapando o nariz e a boca, e só pode pegar no elástico, não pode pegar aqui na frente. E tomara que com essa situação do coronavírus que está pelo mundo passe. Tchau! O programa Além das Letras vai ficando por aqui, mas eu te espero no próximo mês, no próximo programa. Tchau, tchau! Olá pessoal, tudo bem? Chegamos no nosso desafio do dia e também no último programa do mês de agosto. Passou bem rápido, né? Foram tantas coisas de cabeça para baixo que nós nem percebemos o tempo passar direito. Então nós falamos sobre muitas coisas legais, diferentes pontos de vista. Vimos que a nossa observação interfere em muitas coisas que nós temos à nossa volta, que um ponto muda um conto, e falamos até mesmo das diferentes maneiras que as pessoas observam o ambiente e usufruem dos recursos disponíveis em todos esses espaços. Então, olha só que legal, a partir de uma história, de um livro, de cabeça para baixo, nós exploramos muitas descobertas, muitas coisas bem legais e vocês, claro, arrasaram mais uma vez compartilhando atividades que enchem os nossos corações de alegria e de orgulho. Então, quando nós temos o último programa do mês, vocês já sabem como funciona, né? Estou de olho em vocês. E ainda esse mês nós tivemos lá no comecinho do mês o preenchimento de um formulário. Nem se lembravam mais desse formulário, mas eu lembro e nele
a Pro, além de fazer uma perguntinha aí que tinha relação com a história do nosso mês, com o livro do mês, perguntei também se tinha algum tema, algum assunto, alguma coisa que você tivesse aí muita curiosidade e quisesse descobrir juntinho aqui comigo. Então, vocês vão anotar o tema, a data de hoje, e eu vou voltar primeiro com a tela compartilhada com os resultados do nosso formulário. Anotem aí. Então, vamos lá, amores. Aqui nós temos algumas respostas, tá? Nós tivemos mais de 2.000 contribuições nesse formulário. Então, fica bem difícil selecionar, mas a Pro sempre dá um jeitinho de colocar a participação de vocês aqui no programa, tá bom? Então, a primeira parte aqui do formulário perguntava o que vocês achavam que nós íamos descobrir nesta leitura com os desafios desse mês. Então, vocês colocaram aqui, ó, a visão de uma criança de cabeça para baixo. Muita gente falou a respeito da gravidade, sobre reflexo, espelho. Olha só, que legal aqui a contribuição da Ana Clara, da Escola Cerqueira César, do 3º ano. O que nós descobriremos, né, com o livro? A ficar sozinho em casa, quando existem situações que nos fazem ficar de cabeça para baixo. Então, alguns desafios, né? A Isabela, da Dorcelina, da Escola Dorcelina de Oliveira, do 4º ano, ela trouxe aqui como o mundo é de cabeça para baixo e o que devemos explorar, né, quando nos deparamos aí com algumas situações diferentes. Então, que devemos sempre explorar coisas novas. Parabéns, Isabela. Que mais? Olha só, a Isabelle Pereira, também da Escola Dorcelina aqui, disse que acreditava que nós íamos falar sobre gravidade, coisas ao contrário, coisas sem sentidos. Olha que legal, Carlos Eduardo, da EPG Darcy Ribeiro. Ele trouxe aqui no formulário os diferentes ângulos, os diferentes jeitos de ver. Nós falamos bastante sobre pontos de vista, né? O Diego Damásio, da Escola Manuel Paiva, ele é do 1º ano, mas olha só o que ele colocou. Que um M de ponta cabeça é um W. Muito legal, Diego, bem criativa a sua resposta, viu? Muito legal, o Eduardo colocou. Obrigada, Eduardo. A Pro fica muito feliz com o carinho de vocês, viu? Que é o seu programa preferido. Então, continue acompanhando com a gente, tá bom? Ai, olha que legal! A Estela disse que achava, né, que nós íamos descobrir que alguns animais dormem de cabeça para baixo. Descobrimos mesmo, hein, Estela? Que mais? Olha só. Formas geométricas, de novo, aqui a gravidade, a Maria Emília colocou aqui para a gente. Então, essa era a expectativa de vocês, e nós tivemos aqui muitas coisas que realmente fizeram parte aí das nossas descobertas. A segunda parte da pergunta é o que vocês gostariam de aprender. Olha só, o que vocês gostariam de aprender. Então, vamos ver. Uma curiosidade, né? Seres vivos, na verdade, são os campeões aqui na preferência de vocês, tá bom? Desafio da amarelinha, sobre os títulos dos livros, sobre o planeta Terra, astronomia, apareceu bastante coisa. A Ana Clara, da Escola Isolina, quer saber um pouco mais sobre o ornitorrinco, colocou até o nome científico dele aqui, hein? Gostei, muito, 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 viu? Sobre os animais, sobre o fundo do mar, mais experimentos químicos, na opinião do Euler. Como é a criação de aplicativos, como funciona. Olha que legal, a Isabela Sofia da Dorcelina gostaria de saber como criar aplicativos. De onde vem o ferro, que é a curiosidade da Heloísa. Que mais aqui? A questão da abelha, como ela fabrica o mel, nós já falamos um pouquinho sobre isso, né, Vitória? Sobre a tabela periódica, mais experiências, mais matemáticas,
sobre buracos negros, planetas, dinossauros. Olha a porcentagem, que legal! Mais matemática, olha, tem bastante gente pedindo mais matemática, viu? Aqui, viu? Sobre navios que já foram naufragados aí, o que acontece com eles no fundo do mar. Que mais? Como que os animais pensam nas suas ações? Qual é a linguagem que eles usam para pensar nos seus atos? Enzo, que legal sua pergunta, viu? Pena que você não colocou aqui o nome da sua escola, ele é do 4º ano, gostei muito. O que aconteceria se nós ficássemos de cabeça para baixo? Mais coisas sobre os animais, olha só, muita coisa legal aqui, viu? A Pro também ficou muito feliz. Olha, colocaram aqui como fazer tinta, né? Outras experiências. Então, a Pro anotou todas essas informações aqui, viu? Pode ter certeza que eu vou vasculhar todas as ideias que apareceram aqui no formulário e, quem sabe, a sua contribuição não aparece como tema aí no nosso próximo desafio, nos nossos próximos desafios, tá bom? Então, agora espera um pouquinho, agradeço imensamente a participação de todos vocês. Espero que vocês continuem participando, tá bom? Que é sempre muito gostoso aprender. E o que a Pro vai pedir é que sempre que você for preencher o formulário, você olhe todas as partes que estão sendo solicitadas e que realmente as respostas que vocês queiram compartilhar sejam respostas bacanas, que façam parte do programa, que tenham relação aí com a proposta, porque nós organizamos tudo isso com um imenso carinho para despertar ainda mais a curiosidade de vocês, tá bom? Então agora, vocês esperem um pouquinho que a Pro já volta. Ai, quanto tema diferente! Será que algum deles vai aparecer aqui no nosso programa? Eu prometo que eu vou olhar com bastante carinho. Tivemos outras sugestões também. A Pro mostrou aquelas que apareceram com mais frequência, tá bom? Porque não dá tempo de compartilhar todas. E sabe por que não dá tempo? Porque eu tenho que mostrar para vocês tudo aquilo que vocês aprontaram ao longo desse mês. Tiveram muitas atividades bem bacanas, vídeos. Nossa, foram mas muita coisa. Então, Léo, mostra para as crianças aí tudo que elas aprontaram juntando essas informações, porque eu estou de olho em vocês. Passou pro outro pote. E eu gostei bastante da experiência. Tchau!
parabéns, continuem caprichando, continuem compartilhando tudo aquilo que vocês produzem, mesmo com o retorno aí da maioria para o presencial, eu quero que vocês continuem se desafiando aqui juntinho comigo, tá bom? Então, agora que vocês já viram os principais registros aí do nosso formulário, já compartilhamos um pouco das atividades que vocês desenvolveram aí ao longo do mês. Vamos para o nosso Ligando os Pontos. Pontos de vista, pontos de cabeça para baixo. Foram muitos pontos fazendo parte aqui do nosso mês. A nossa proposta de hoje é para que vocês façam uma reescrita. Reescrita do quê, Pro? Eu te conto. A história do nosso livro, ela foi toda contada a partir da pessoa que ficou dentro de casa, lá machucada, sem poder fazer uma série de atividades, e aí ela começou a ver tudo de cabeça para baixo, não é isso? Ela se sentiu sozinha, ela se sentiu durante muito tempo ali sendo incapaz de fazer uma série de atividades, porque ela tinha uma questão, ela estava machucada com gesso, pouca mobilidade, enfim. Foi a maior confusão. Ela pensou em muitas vezes, né, tem ali na fala da personagem, que muitas vezes ela se sentiu sozinha porque as pessoas que moravam ali com ela precisaram sair para trabalhar, por exemplo. Mas será que quem saiu para trabalhar tem esse mesmo ponto de vista do que aquela pessoa que ficou sozinha em casa? Então ela está lá machucada na cama, não pode mexer em nada, não pode fazer nada. Será que a pessoa que saiu também consegue perceber o quanto quem ficou se desesperou com toda essa situação? Então, às vezes, turma, nós imaginamos coisas, nós achamos que as pessoas pensam como nós, que as pessoas sentem como nós, ou ainda que as pessoas são obrigadas a descobrir o que nós estamos pensando ou o que nós estamos sentindo. Pode ser que quem saiu e deixou a nossa personagem ali sozinha sequer percebeu o que estava acontecendo. Se nós não falamos, se nós não explicamos muitas situações, a outra pessoa, além de não ser obrigada a descobrir o que acontece aqui dentro da nossa cabecinha, ela não vai conseguir nos ajudar a resolver os problemas. Então, a proposta é exatamente que vocês pensem hoje se colocando no lugar do outro. Quantas e quantas vezes as pessoas não nos magoam, mas elas nem percebem que nos magoaram. Se nós não falarmos, olha, eu não gostei disso, falar desse jeito me deixa chateada, agir dessa forma me deixa muito triste. Para outra pessoa, isso pode ser muito normal, muito natural. Então, a nossa reescrita de hoje é para que vocês se posicionem no lugar de outra pessoa. Nós não tivemos lá quem ficou em casa e começou a ver tudo de cabeça para baixo? Então, vocês vão escolher alguém que saiu, foi trabalhar, foi fazer qualquer atividade, e vocês reescrevam uma parte da história considerando o ponto de vista de quem saiu. Então, escolham a personagem que vocês quiserem da história e reescrevam um pedaço contando a ideia a partir de quem saiu. Porque vocês conheceram a história a partir de quem ficou em casa. Então, vamos trocar os papéis. Essa postura, esse olhar, né, essa reflexão de nos colocarmos no lugar do outro pode nos ajudar em muitas coisas, viu? Então, anotem a nossa síntese de hoje. Vocês vão escolher uma personagem da história que não tenha ficado em casa, tem que ser alguém que saiu, e vão registrar uma parte dessa história de um outro ponto de vista. Tudo bem? Então, escolha alguém que saiu. Por que vocês acham que essa pessoa saiu? O que ela pensou quando ela saiu? Será que ela teve todas essas ideias malucas
que quem ficou em casa sozinha teve? Então, isso é o que vocês vão contar no nosso desafio de hoje, tá bom? Caprichem, no nosso próximo encontro teremos propostas novas, um mês novinho em folhas e eu te conto tudo o que nós vamos descobrir por aqui, tá bom? Grande beijo, amores. Tchau, tchau.